Recording is on. Legal, gravando a aula agora então. Então só 18 pessoas responderam, mas a gente tem pelo menos 50 pessoas inscritas, né, no curso, então é pouco. Né? Vamos ver quantas pessoas costumam vir para a aula, né, mas seria legal mais gente ter respondido o teste, tá? Dessas 18 pessoas, algo que é importante, eu diria que com base no framework europeu de línguas, mais ou menos 5 pessoas estão no nível intermediário, tá? Nos vários níveis intermediários, e 13 no nível básico. Então, a maioria dos respondentes está no nível básico, né? E o mais importante que a gente viu, né, pelas respostas, é que os tópicos que a gente vai precisar privilegiar, os tópicos de gramática, principalmente, né, a gente não está falando de interpretação de texto, que vai ser o principal de Enem, de vestibular, né, de gramática são os tempos passados todos, né, os tempos passados são os mais complicados, principalmente past perfect, que quase ninguém usa, mas enfim, tá lá, às vezes precisa, né? E alguns vocabulários, principalmente, não muito, assim, sei lá, sabe, coisas tipo cores, nome de frutas, esse tipo de coisa, mas vocabulários bem comuns da língua, né? Como diferenciar to de make, take de put, esse tipo de coisa, né? Vão ser a prioridade, né? Então, eu só queria dar esse feedback. Eu não vou abrir de novo, porque não faz sentido ficar abrindo o teste agora, mas a gente vai repetir o teste no meio do ano, tá? Para ver como a gente tem andado com cada um desses tópicos, tá bom? Mas ele era só para, assim, o mais importante dele é essa última linha aqui, da gente entender o que precisa ser privilegiado para esse grupo, né? Onde estão os tópicos para privilegiar. Lição de casa. Eu acabei de colocar aqui uma perguntinha no Pulse, né? Deixa eu ver, 4, 8, 10. Não foi todo mundo que respondeu ainda. Quem puder mais, a maioria não sabe ou não fez nada do homework, né? Só 2 pessoas fizeram tudo. Por que foi? Foi muito? Porque foi muito? Porque não teve tempo? Pode escrever aqui no chat por que foi que não... Né? A maioria ou não fez, ou nem sabia que tinha homework, o que aconteceu? Né? Fala para mim, quem respondeu que não fez nada, ou que não sabia do que estava acontecendo. Né? Escreve aqui no chat, depois eu dou uma olhada aqui, e vamos ver se no fim da aula, ou então em outro momento, a gente tenta negociar para ver o que a gente pode fazer para treinar. Né? Vamos lá. Então, sobre a lição de casa era isso. Também tem bastante gente que não sabia, né? Vamos lá, então. Para os que não sabiam, né, da lição de casa, vou voltar porque é importante o tópico. Para os que não sabiam, todo fim de aula, o que eu vou fazer? Vai ser sempre exatamente a mesma coisa. Eu vou compartilhar esse roteiro, esse PowerPoint que eu uso aqui, tá bom? Eu mando para todo mundo lá no WhatsApp. Nesse PowerPoint tem tudo, inclusive links para conteúdos extras, né, e para homework, tá bom? Então, vai estar tudo nele. Eu aviso sempre, toda aula, que toda aula vai ter homework. Então, não precisa se perguntar, tem, não tem? Tem. Tá? Toda aula tem, tá? E o link estará no PowerPoint, sempre, o que é para fazer, né? Linkado para os conteúdos. Tá? Vamos lá. Hoje, eu sempre vou trazer alguma coisa para tentar ajudar além do inglês, né? Como eu falei. Hoje, eu quero falar de dicas para a gente, assim, coisas bem simples que eu queria recomendar para vocês fazerem no dia a dia para melhorar um pouco a exposição à língua, tá? Então, tem dificuldade de acompanhar porque falta tempo para todo mundo, etc. Legal. Então, vamos ver o que a gente pode fazer, tá? Uma das coisas bem úteis é a gente colocar o idioma padrão da tecnologia que a gente usa no inglês. Ou vocês também estão estudando espanhol, pode fazer isso com o espanhol, tá? Então, pega o teu telefone e muda
o idioma padrão para inglês ou para espanhol. Né? Vai dar trabalho, às vezes, se o seu nível de inglês é baixo? Vai, mas é legal, é para isso mesmo. Porque se for inútil, não vale de nada, não é verdade? Então, muda o idioma padrão. Se tiver algum aplicativo que é muito complicado deixar em inglês, você pode mudar só o idioma do seu aplicativo, daquele aplicativo. Né? Mas é uma coisa bem legal, porque daí você vai aprendendo vários vocabulários. Até porque muitas coisas que você usa no seu celular, ou então na internet, você já sabe até o caminho, né? Você já sabe onde clicar, você nem lê mais. Agora você passa a ler, né? Passa a ler e vai aprender um pouco daquele vocabulário, e é vocabulário útil, é vocabulário que vai aparecer sempre, tá? Então, isso é algo que eu acho bem legal. Eu faço quando eu estou aprendendo uma nova língua, eu acho bem legal, tá? E outras coisas que são, assim, todo mundo recomenda, que são um pouco básicas, né? Quando você for assistir algum filme ou série de língua inglesa, né? Que a língua inglesa é a original, tenta ver com legenda em inglês, não em português, se possível. Se o seu nível de inglês for bom, você tenta ver sem legenda, claro, mas tenta ver com legenda em inglês, né? Isso ajuda bastante, tá? Tente começar a ler textos diversos, né, na outra língua. Tenta... O que você gosta? Eu gosto de cartoon, de tirinha, notícia, escolhe um site de notícia, lê as manchetes, procura aquelas palavras daquelas manchetes, né? Veja textos diversos. O que costuma, né? A gente costuma ver no Enem, nos vestibulares. Muitas tirinhas, muitos cartoons, né? Muitos anúncios e matérias de jornal, né? Hoje em dia os jornais estão todos online, então abre jornais online, New York Times, The Guardian, vários jornais, né? Online que a gente tem. Tá? Acho que isso ajuda bastante, tá? Adicionalmente, não é objetivo para entrar no vestibular, você não precisa ter, né, a conversação não é uma necessidade para entrar no vestibular, porque a prova é escrita, né? Mas se você quer ir além, né, então não tenha medo, né, de conversar e mesmo, né, mudando o celular, não tenha medo de errar, tá? Se você não errar, você não vai aprender, né? Se você só acertar, você não está aprendendo nada. Então fica aí, depois, de novo, esses PowerPoints vão todos para vocês, tá? Desencana de ficar anotando tudo que está aqui, anote só o que não está no PowerPoint, tá? Não copia nada, não. Foca, né, em entender o que a gente está conversando aqui, tá bom? Não perca tempo anotando, porque vai tudo para você depois, tá? Shall we? Vamos lá, então. Revisão rápida aqui. Né? O que a gente viu na aula passada? A gente viu, né, os tempos presentes, né? E a gente viu uma coisa muito específica dos tempos presentes, é que sometimes, às vezes, né, o tempo presente, né, pode se referir to the future, ao futuro, né? E aí, os dois tempos presentes que a gente viu na semana passada. O present simple, né? Então, the train, é exatamente o exemplo que a gente viu na semana passada aqui, tá? The train leaves at 10 a.m. tomorrow, tá? Então, o trem parte, né, às 10 a.m. é antes do meio-dia, tá? E p.m. é pós-meio-dia. Nos países de língua inglesa, eles usam um pouco o relógio de 24 horas, o relógio de 12 horas é muito mais utilizado, então eles vão usar a.m. e 2m, né? 2 da tarde, 2 p.m., tá bom? Então, 10 a.m. to... Então, aqui é uma frase que está no presente, né? Então, em português, ficaria o trem parte às 10 da manhã. Amanhã, né? Então, é uma frase que é no presente, mas está se referindo ao futuro, tá bom? Então, outra coisa que a gente também viu, o present continuous também pode se referir ao futuro, né? I'm going out tonight, né? Eu vou sair hoje à noite, né? Na verdade, a frase está escrita o quê? Eu estou saindo hoje à noite. Tá? Então, esse tonight, isto é, como a gente falou, o contexto todo, né, da frase, né, é que vai dar o tempo para a gente. Né? Uma coisa é o tempo gramatical, outra coisa é o tempo que as coisas estão acontecendo. Né? Então, essa forma que está escrita é um tempo presente.
né? Mas o tempo a que a frase, o contexto da frase se refere ao futuro. Tá? Isso é muito importante no dia a dia da língua. Tá? Então, I'm going out tonight. Eu tô saindo hoje à noite. Vou sair hoje à noite, tá bom? Então, flash review. Tá? Então, a gente tem um tempo presente que pode ser sobre o presente ou sobre o futuro. Aqui, né? Essas frases. Né? Do these sentences, essas frases, refer to the present, ao presente, or to the future, ao futuro. Né? Mary's having a baby soon. Né? Maria is having, né? Vai ter, né? Está tendo uma criança em breve. Maria está tendo uma criança em breve. Em comparação com at the moment, I am packing. Né? No momento, eu estou packing, fazendo as malas. Né? Packing é uma palavra bem útil para a gente, tá? Então, at the moment, veja o contexto. At the moment, neste momento, eu estou fazendo as malas. Então, é o continuous sendo usado no presente, efetivamente. O present continuous sendo usado no presente, efetivamente. Enquanto Mary's having a baby soon, né? Maria, né, está tendo uma criança em breve, não é agora, né? É em breve, é no futuro. Então, é o mesmo tempo, mas um A é o futuro e um B é o presente, tá bom? Mesma coisa no presente simples, né? I work in the city, tá? I work in the city. Eu trabalho na cidade. Aqui city está em caixa alta, na verdade, porque é uma sentença que se refere a um bairro de Londres, que é the city, tá? The plane leaves at 10:30, né? Agora são 7:16, a quarter, né? Um quarto past 7, né? Então falta um pouco para as 10:30. Eu não disse se é da noite ou da manhã, mas não é 10:30 ainda, né? Então o avião parte às 10:30. Então não é agora, né? O avião não parte, né? Agora. Ele parte às 10:30, que está no futuro. Então o presente simples, falando do futuro, tá? Então essas diferenciações aqui são muito importantes para a gente. Então sempre de olho no contexto, tá bom? Agora, então vamos lá. A gente tem espero que pelo menos alguns de vocês tenham conseguido assistir o videozinho que eu enviei ontem, né, como para assistir pré-aula, tá? Foi uma aula bem simples ali, e ela separa, né, eu vou separar mais ou menos do mesmo modo, a Paula assistiu, eu vou separar mais ou menos do mesmo modo, tá, que ela separa aqui para a gente entender, porque a língua gramática ela tem muitos níveis de complexidade e também de modos de abordagem, tá? Então vamos abordar ela do seguinte modo aqui, tá? Future tenses, 3 tipos básicos, tá? O primeiro, né, nessa frase, what are you doing this evening? Né? O que você está fazendo, né? O que você vai fazer esta noite? Né? É o que a gente chama de future arrangement. Né? Então, você usa o are, né, um verbo to be auxiliar, e o doing como, né, no ing ali. Né? É um future arrangement. Né? É algo que você está, né, planejando, não planejando, mas está já agendado. O que você está, né, prontando para hoje à noite? Né? A segunda, né? I am going to give David a lift to the airport tomorrow. Vanessa, pode falar. Professor, o senhor pode voltar na frase anterior, no verbo are? Eu não entendi como ele entra na frase. Porque Tá. Só me explica, por favor. Claro. Ó, se fosse uma frase não interrogativa, tá? Se fosse uma frase afirmativa, eu diria what you are doing this evening. O que você está, né? O are é do verbo to be, estar, doing, fazendo esta noite. What you are doing this evening. Quando a gente tem a frase interrogativa, a gente inverte, né? O are ele vem para trás para formar a interrogativa. Né? Por exemplo, se eu for perguntar para você se você está saindo agora, eu vou perguntar, are you leaving?
né? Então, eu inverto para mostrar a interrogativa, tá? A afirmativa seria you are leaving, né? Você está saindo, tá? Então, essa é a função do verbo aí. Responde a pergunta? É que tem um exercício naquela lista de exercícios com acho que 90 perguntas e tinha o verbo wear, W-H-E-R-E, wear. Aí Where? tinha o wear, tinha o Uhum. verbo também, tinha o verbo to be, with e o are. Aí não sei se era. Eu me confundi tudo. Ele tá falando que é plural, que é singular, é plural, é singular, vai pra trás, vai pra frente, e aí eu fiquei toda confusa. Aí entrou esse what, where, aí eu falei, será que é isso, gente? Que tá tentando explicar? Tô ansiosa Tá. pra essa. Qual era essa lista de exercícios que você está se referindo? Aquele de que o senhor passou pra ver o nível de inglês. O primeiro Para o exercício. nível? Isso. Tá bom. Então, eu vou dar uma olhada lá e compartilho, porque, assim, eu não me lembro exatamente qual era o exercício, e a palavra, ela podia estar lá para várias funções, né? Então, não vou me lembrar agora, tá? Tá bom, perfeito. Tá, mas aqui é o verbo to be e ele está invertido na frase, simplesmente porque ela é interrogativa, tá bom? Desculpa não falar boa noite. Uma boa noite, tá bom? Tudo bem, boa noite. Pude? Vamos lá. I'm going to voltando para a segunda agora, né? Segundo tipo, né? Que eu estou chamando aqui de future tenses. I'm going to give David a lift to the airport tomorrow. Né? Então, I'm going to give. Eu vou, né? Aqui tem aquele estar dando, não é assim que a gente vai traduzir, né? Eu vou dar, né? Uma carona, né? A lift, né? Carona aqui, tá? To David, to the airport tomorrow, né? Para o aeroporto amanhã, tá? Então, o que é isso? Que tipo de, né, de coisa? Isso é o que a gente chama de future plan, né? É um plano, uma intenção. A pessoa está planejando alguma coisa para o futuro, né? Ou tem intenção ali para o futuro. Tá? E o terceiro tipo, né, que a gente vai utilizar essa fórmula, vai utilizar o auxiliar will, né, que aqui está contraído, né? We, contração da LL, né? É we will have, né? Supper at 8 p.m. Tá? Então nós faremos a nossa refeição, né? Nós teremos a nossa refeição às 8 horas, né? Quando a gente usa esse, né, o auxiliar will have, é para fatos, né? Fatos ou previsões, tá? Fatos ou previsões são coisas mais certas, digamos assim. Tá? Todo mundo usa dessas maneiras exato? Não, tá? O futuro ele acaba meio que se misturando um pouco, como a gente vai ver, tá? Mas a gente tem essas três formas. Quais são? Vamos tentar organizar aqui. Como eu digo, vamos tentar formalizar um pouco, tá? Então, a primeira que a gente viu é aquela forma be going to, tá? Mais o infinitivo. Be por verbo to be. E aí pode ser are, were, pode ser todas as contrações do verbo to be, tá? Mais o infinitivo. Utilizado para future plans e intenções. Por exemplo, my sister's going to adopt a child. Tá? Minha irmã is, que é o verbo to be, going to, né? E o adopt, o verbo adotar, no infinitivo. Uma criança. My sister's going to adopt a child. É um plano futuro, ou uma intenção. Né? A gente não sabe qual que é, mas é usado entre as duas coisas, tá? E aqui a frase interrogativa de novo, né? O invertido, o verbo to be contraído are, né? You are. Só que é uma pergunta, então a gente faz are you, a gente inverte. Are you going to buy? Né? Você comprará, né? A new car, um novo carro, né? Um carro novo. Or a second hand one, ou um carro de segunda mão, né? Second hand one.
Assim como em português a gente fala, né? Você vai comprar um carro novo ou um de segunda mão. Esse um do de segunda mão, né, é esse one aqui. A gente não repete, né, ou um novo, né, o carro novamente, a frase fica mais elegante. Né? Um novo carro ou um carro de segunda mão. Né? A gente utiliza ali o um, né, para ficar mais elegante. Vanessa, pode falar. Eu estou interrompendo a aula. Diga. Professor, going to, é isso? Going irá. to buy. Isso, isso. O verbo going to é irá. Perfeito. Obrigada. Isso. Está indo. Tá? E mais um exemplo, né? Aí, I am not. Aqui ela está na negativa, tá? Então a primeira é uma afirmativa, a segunda, né? Para a gente ver todas as formas aqui possíveis. A primeira é uma afirmativa, a segunda uma interrogativa e a terceira uma negativa, né? Então, se fosse afirmativa, seria I am going to go home after the holidays, tá? Mas it's too far, como está ali, é muito longe. Então, I am not. Eu não going to go home. Não vou para casa for the holidays, né? Para as férias ou, né, o feriado. Quando a gente fala the holidays, geralmente é um feriado prolongado, mas principalmente o de fim de ano, tá? Eles usam muito the holidays, tá? Para os feriados de fim de ano, né? Então é isso. Outra maneira de se usar esse tempo é para predictions, né? Como a gente falou lá atrás. Né? Então, prediction. Barcelona are going to win. Né? Barcelona, o time, né, are going to win. Né? Vai ganhar. Né? É uma previsão. A gente sabe, não sabe, mas achamos que ele vai ganhar. Por quê? They are playing really well. Né? Eles estão jogando muito bem. Tá? Então, essas, né, formalizando aqui, é isso, tá? Algumas observações. Eu não vou perder tempo com as observações, vou deixar aqui, a gente volta para elas se precisar depois, tá? Então, vamos começar aqui a introduzir nas aulas, depois a gente vai intensificar isso, vai dar menos gramática e vai intensificar mais as leituras do texto, tá? Um exemplo como costuma acontecer nos textos por aí. Então, uma tirinha do Calvin aqui, né, Calvin Haroldo, pelo menos quem é da minha época conhece, não sei vocês, se vocês conhecem não, né? Então o Calvin, né, tá ali brincando e falando, when I grow up, I want to be a radical terrorist, né? Então quando eu crescer, grow up, crescer, tá? I want to be, eu quero ser, né? O verbo to be, ser, a radical terrorist, né? Terrorista radical, né? A mãe dele só, né? I am going to, né? O que ele está falando ali, né? Ele está planejando, né? I am going to inhale this kind of pesticide, né? Eu vou ingerir, inhale, né? This can, lata de pesticida. A mãe dele, né? Aí ele, I'm going to watch all TV all night, né? Eu vou assistir TV toda noite. Né? Então são duas formas aqui do go into, mais o infinitivo, né? Inhale e depois o watch no terceiro quadrinho, né? De planos que ele está fazendo no futuro, né? E aí a mãe dele, that's what you think, Buster, né? Isso que você pensa, né? Seu malandro, né? E aí ele, né, no último quadrinho ele se arrepende. Poxa, você nunca sabe, né? You can never tell, você nunca consegue dizer, né? Você nunca pode dizer if they are, né, se elas estão, né, listening or not, ouvindo ou não, né? Ele achou que o do começo, né, da mãe dele significava que ela não estava nem prestando atenção, que ele estava falando e ela não estava prestando. E aí, de repente, né, tomar a lata de pesticida, ela não ligou, mas assistir TV a noite toda, não. É o que você pensa, seu safado. Não vai assistir TV a noite toda, não. Né? Então, aí uma tirinha do Calvin poderia cair pra gente no vestibular com facilidade, tá? Presente contínuo, né? Outra forma que a gente viu, né, que pode simbolizar o futuro, presente contínuo.
né? Be, verb, ing. Mas, professor, presente contínuo? Sim, presente contínuo. Lembra no começo da aula, na aula passada, né? Pode ser presente contínuo, mas, né? But, né? You can also use it for the future. Você também pode utilizar para o futuro, tá bom? Presente contínuo. Então, não se engane com ele, tá? E para que a gente utiliza? A gente viu lá future arrangements, né? Lorna and Jamie are getting married in October. Estão fazendo, né, um plano, um arrangement, né? Então, um combinado, tá? Lorna and Jamie, né, are getting married, né, se casarão, né, estão se casando em outubro, tá? Outro. We are meeting at 10 tomorrow, né, in Richard's office. Né? We are meeting, né? Estaremos nos encontrando, né? É uma forma que muita gente traduziria para o português. Né? Estaremos nos encontrando às 10 horas amanhã, né? In Richard's office, no escritório do Richards. Tá? We are. Tá bom? Outra, Jane is leaving. Jane is leaving. Está partindo on Friday. Na sexta-feira. Friday. Sexta-feira. And coming back. Coming back. Voltando. Next. Na próxima. Tuesday. Terça-feira. Então, Jane is leaving on Friday. And coming back next Tuesday. Tá? 3 casos do presente sendo utilizado, assim como de modo muito parecido que a gente utiliza no português, tá? Para falar do futuro, tá bom? Também não vou falar aqui das observações, depois a gente volta para elas, ou eu deixo para vocês, que senão fica muito tedioso para a gente, tá? Vamos ver aqui essa tirinha. Essa tirinha é interessante. Essa tirinha do Tom Gould, um cartunista que escreve, que desenha para a revista New Scientist, essa é a New Scientist, ele também desenha para o The Guardian, um jornal inglês, né? Para o The Guardian ele fala muito do mundo da literatura, tá? E pro diga, Vanessa. É esse mesmo. We are you. Isso, we are you. Aí no exercício tinha here ou he are, alguma coisa assim. Aí eu fiquei em dúvida se era era como usar, ou at, alguma coisa assim, era at, are ou you. Uma pergunta. Tá, eu vou dar uma olhada, porque como eu te falei, assim, eu não vou conseguir dizer, porque são palavras extremamente comuns e podem ser utilizadas em vários contextos. Vamos ver como que tá essa daqui, tá? Então esses são quadrinhos, depois se vocês procurarem o nome dele, o Tom Gould, né, na internet, ele tem quadrinhos publicados, foram traduzidos alguns dos livros dele aqui, mas não é o objetivo entender o inglês, então procura na internet, tá? Então, vamos ler o quadrinho, né? Where, né? Onde esse where, com um H, tá? É diferente se fosse um where sem H, né? Seria diferente. Where are you off to, Gary? Né? Are you, né? Invertido de novo, porque é uma pergunta. Quando esse you off to é onde você está indo, né? Off to. Né? Para onde você está indo? Where are you off to? Para onde é uma frase bem comum. Where are you off to, Gary? Né? Perguntando lá pro outro pinguinzinho. Aí ele responde: Some scientists stuck this tracker, né? Alguns cientistas, uns cientistas aí, né? Prenderam, stuck, né? This tracker, este, né? Poderia até estar apontando este tracker, rastreador, né? Thing, né? Coisa, né? Essa coisa aqui, né? Esse rastreador on me, em mim, né? Tá o rastreador ali amarelinho na nadadeira dele. So, I am swimming, né? Verbo to be, I am, né? O verbo swim com o ing. I am swimming.
to Belgium, just to mess with them. Né? Então, estou nadando para a Bélgica, né? Just to mess, just with them. Né? Só para zoar, mess with them, bagunçar, né? Bagunçar com eles, tirar um barato da cara deles aqui. Né? Just to mess with them. Aí eles respondem, o Classic Gary, né? Então, o que o pinguim está fazendo aqui? Né? Para zoar com os cientistas que estão traqueando ele vai dar um rolê por onde ele não costuma dar, até a Bélgica, não sei onde ele está, né? Só para zoar com a cara dos cientistas. Né? Mas o que interessa aqui é o I'm swimming, né? Que aqui tem uma interpretação que pode ser dupla, né? Que é uma coisa que eu gostei dessa tirinha. Então ele pode ser o presente, I am swimming, porque é um pinguim nadando naquele momento, né? Ele está efetivamente nadando naquele momento, mas quando ele fala I am swimming to Belgium, né? Eu estou nadando para a Bélgica, quer dizer, eu vou nadar até a Bélgica. Né? Então ele está dando também uma impressão de futuro, que ele está indo para a Bélgica. Né? Então é uma expressão muito interessante aqui, que tem essa dupla função, tá bom? Nessa leitura. Vamos lá, então. A última, tá? Forma que a gente tem, como a gente viu lá atrás, é o will ou o shall, né? Plus infinitive, tá? O will, né? Esse will shall serve para um montão de coisa, como a gente está vendo aqui, serve para tudo isso, tá? Instant decisions, né? Uma decisão que você faz imediatamente, promessas, ofertas, lá, tá? O will, ele normalmente, na fala e até na escrita, né, a não ser na escrita acadêmica, vocês não vão abreviar as coisas, tá? No dia a dia, no escritório, né, no trabalho, até mesmo nos jornais, vocês vão ver muitas abreviações, tá? Na escrita formal, não acadêmica. Na escrita acadêmica, não se abrevia, pelo menos não, né, nas universidades que são um pouco mais rigorosas com a língua, tá? Mas o will e também, né, o is, o are, deixa eu voltar um pouquinho aqui, né, como a gente estava vendo, né, o are, Professor, né? Pois não. cortou. Cortou? Cortou e voltou pro início. Eu Agora voltei tá. eu voltei um pouco, porque eu ia mostrar, acho que cortou o que eu estava fazendo, tá? O que eu estava dizendo é que essas pequenas, né, palavras, esses pequenos auxiliares ou verbo to be, eles são muito abreviados, tá? Tanto na fala como na escrita, né? Então aqui, I will, né, seria por extenso, né? I will have the steak, né? Eu vou, né, ter, né, querer comer, né, the steak, o bife, tá? Instant decision. Imagina que é uma situação que provavelmente você está num restaurante olhando o cardápio, ok, I'll have the steak. Né? Você nunca vai pronunciar I will have the steak, a não ser quando você está aprendendo. Você pronuncia I'll have, né? I'll, direto do I para o L. I'll have the steak. Né? Então, will, né? Tomo uma decisão instantânea, I'll have the steak. Né? I will take you home, né? Eu vou te levar para casa. Né? Vamos lá, agora utilizando uma negativa, né? O will com o not, ele fica won't. Will not, né? I won't tell. Eu não vou falar, né? Anybody, não vou falar para ninguém. Where you are, ou where de novo, né? Onde você está, tá? Uma promessa, né? I won't tell anybody where you are, tá? Aí, uma oferta, né? Que uma pessoa possa fazer. I will carry that bag for you. I will carry that bag for you. Tá? Então, uma oferta, I will carry, né? Deixa que eu carrego. Né? I will carry, carregar, né? Carregar, that bag, aquela, esta, né? Apontando, a mala está perto da outra pessoa, that bag for you, né? Para você. Tá? I'll carry that bag for you. É uma oferta.
tá? Poderia fazer diferente, eu poderia dizer I am. Tá? I am carrying that bag for you. Qual é a diferença? É o futuro também, I am carrying, mas esse futuro utilizado, né, com a forma do presente simples, é mais do que uma oferta, né? Eu estou fazendo, né? Eu vou fazer, eu vou carregar, né? Então, aqui, se a gente poderia traduzir para o português, I will carry, como algo como deixa que eu carrego para você, né? Agora, I am carrying, eu estou carregando, daqui que eu vou carregar, né? É uma coisa mais presente, tá? Prediction again, aqui, né? Uma previsão aí, né? You will, né? Você vai love, amar New York, Nova York, né? Você vai amar Nova York. Né? Tô prevendo que você vai amar Nova York. Né? Não é certeza, não é um fato, né? Tá lá. Next year, Christmas Day, né? Próximo ano, Christmas Day, né? Dia de Natal, né? Então, o dia de Natal do próximo ano will be, será, tá? On a Thursday, tá? On a Thursday, numa quinta-feira. É um fato futuro. Vai ser. Não temos dúvida de que vai ser numa quinta-feira, tá? Agora tem esse shall aí, né? O que é esse maldito shall, né? Que eu uso às vezes lá no primeiro, lá no slide, né? Shall we, né? É uma oferta, né? É uma coisa. Vamos aí. O shall, ele é uma forma arcaica, tá? Do will, né? Então, antigamente, o shall era utilizado como will. Se você ler Shakespeare no inglês, você vai ver muito shall funcionando como will, tá? Ele permaneceu na língua, tá? Com essa forma de oferta, né? Quando a gente se oferece para fazer alguma coisa, né? Ou sugere para fazer alguma coisa. Shall I help you with your homework? Né? Shall I help? Seria devo ajudá-lo, posso ajudá-lo com, né? With, com your homework, a sua lição de casa. Né? É uma oferta. Então, quando eu falo lá no começo, shall we, né? We somos nós, vamos lá, né? Shall we? Bom, vamos lá, mais um pouco. Aqui mais uma tirinha, essa tá péssima a leitura, a resolução aqui, mas dá pra gente, né, olhar. Então, o will aqui, né? No primeiro quadrinho, né, dá para ver que são duas personagens femininas num graveyard. Né? A gente tem no Reino Unido, principalmente, mas em outros lugares também, a gente tem uma pequena diferença, né, entre graveyard e cemetery. Tá? O graveyard, yard é um campo, né? Campo de graves, né? De criptas. Né? Se fazia muito, né, no próprio chão, eram quase que jardins nas vilas, nas casas, nas igrejas. Muitas igrejas têm seus graveyards, né? Você coloca a lápide lá. Né? Então, é muito mais comum. Cemetery é algo mais parecido com o que a gente está acostumado aqui, para quem está em São Paulo, como Cemitério da Consolação ou qualquer coisa do tipo. Tá? Então, a pessoa está falando I will, né? I will, eu vou, never, uma negativa, forget. Né? Se ela falasse I will forget, eu vou esquecer. Mas como ela falou nunca, né? I will never, nunca, forget, esquecer. Tá? His last words. Né? Aí um pronome, his, dele. Tá? Um pronome que é dele. Last words, últimas palavras. Então, I will never forget, eu nunca vou esquecer suas, né, dele, últimas palavras. Aí outra pergunta, what did he say? Uma pergunta, então, né, você precisa do auxiliar. Né? What did, o auxiliar did, he say? O que, what, pois não. Compartilha a tela comigo, por favor.
A Pois Vanessa, não? a tela do quadrinho saiu. Deve ter sido a conexão. Peraí, vou voltar aqui. Porque ela está aqui ainda. Tenho certeza. Tá? Então, what did he say? Né? O que ele disse? Né? Aí ela diga, né? Pay my debts. Né? Pague minhas contas. Né? Então, aí esse humor negro típico britânico, né? Então ela está dizendo, não vou esquecer nunca, né? Basicamente acho que está aparecendo para todo mundo ali, né? Então ela está ali dando um fato, né? Praticamente que eu tinha outro show ali que eu não vi, eu passei, voltei aqui uma tela. Shall we eat out tonight? Né? Uma sugestão, tá? Shall we? Devemos aquela, né? Como eu sugiro no começo da aula. Eat, no caso aqui, é comer fora, out, né? Comer fora hoje à noite. Quem levantou, Heloísa, é isso? Diga, Heloísa. Oi, professor. Eu queria saber se debits é contas, porque eu tinha visto que em inglês bill que é contas. Bill é contas, isso. Por quê? Dois? Não, é que eu nunca É que tinha são, visto usando debits para contas, sabe? Traduzir como contas. você pode traduzir, na verdade são dívidas, né? Debts. Você não pronuncia o B aqui, tá? Debts. Pay my debts. Minhas dívidas, minhas contas. Né? Então, Entendi. se você quiser fazer uma tradução literal, você traduz por dívidas. Né? Mas você pode optar por contas dependendo do contexto. Bill é uma conta, por exemplo, quando você está num restaurante, depende de onde você está também, tá? É muito comum você pedir pelo seu check, como se fosse o cheque, né? Can I get the check? The bill ou check são sinônimos, tá? Mas, independentemente de um ser mais utilizado num país ou no outro, ambos vão entender, tá? Uma coisa com o inglês tanto do Reino Unido como dos Estados Unidos, da Austrália ou de qualquer outro lugar, eles são muito intercambiáveis, tá? Embora em um lugar se fale mais uma palavra do que em outro lugar, não faz diferença. Eles vão entender completamente bem, tá? Melhor do que, por exemplo, nós entendemos o português de Portugal ou os portugueses o nosso, muitas palavras, tá? Mas bem observado aí sobre o Bill e o Dad. Obrigado. Vamos lá. Quem quer falar agora? Vanessa? Professor, desculpa, o senhor pode voltar no último quadrinho que eu saí, voltei e perdi o quadrinho. Aqui Esse tá aqui. falando. Aí o quadrinho do meio é uma pergunta. Aí Isso. ele falava, lá que você acabou de falar, Isso, o que, né? What, o que. o quê? Did, o auxiliar, né? O auxiliar no passado. A gente viu lá atrás os auxiliares no presente, né? Por exemplo, what do you do? Né? O que você faz? O primeiro do, né? É o auxiliar para a pergunta, tá? Quando você vai precisar do auxiliar no passado é o did. What did ele say? Disse, tá? Quando você constrói a frase no passado utilizando, né, como pergunta, utilizando o auxiliar como did, você não conjuga o verbo, né, no passado. Então você não fala what did he said, tá? Agora, para responder aqui, ela poderia ter dito ali, o último quadrinho, aquele pay my debts, né? Ela poderia ter dito assim, he said, aí conjuga, tá? Porque você conjuga porque você está na afirmativa, tá? O do é usado. Isso é grego. O meio está Eu perguntando o que ele disse. no plural, não é? O do. O do, não. O do é usado, é um auxiliar utilizado, tá? Para fazer a pergunta. Nesse caso que a gente está usando aqui. E por que o senhor usou o did? Usou o quê?
Did. Porque é passado. Porque é passado. Isso, o do é para o presente. O do é presente. Obrigada. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver se não tem nenhum aqui, ó. Fácil. Estou voltando aqui rapidamente. Não, não fácil. Então, o exemplo que eu falei, por exemplo, tá? What do you do? Tá? O que você faz, né? Ou what do you eat? Tá? O primeiro do ele é auxiliar para o presente, o did para o passado. Bom? Vamos lá, então. Hoje eu me demorei, hein? Vou pular de novo aqui, tá? Essas observações. Bom, deu nosso tempo. Eu tinha aqui separado alguns exercícios num formulário para fazer, tá? Mas não vamos fazer porque já estourou o nosso tempo. Eu só vou, então, mostrar para vocês o que eu vou encaminhar, tá? Eu vou encaminhar, então. Vamos lá. Eu vou encaminhar esse PowerPoint com esses exercícios aqui que estão no formulário. São poucos exercícios, tá? Alguns poucos exercícios. Além deles, eu vou encaminhar de novo o link para aquele vídeo, tá? Falando do mesmo assunto, um vídeo rápido, né? E também mais um link para os materiais de homework que vão ficar em casa, tá? Seria bem interessante se vocês conseguissem fazer, né? Mais gente conseguisse fazer os homeworks para treinar, tá bom? Como eu falei, eu não vou corrigir os homeworks aqui, não vou ficar corrigindo, porque eu passo bastante, eu confesso, é verdade, eu passo um montão, né? Tem um exercício pra cacete lá para fazer, tá? Se começar a criar alguma dificuldade, né? A gente pode criar um Google Classroom, tá? Para a gente subir e discutir lá os exercícios, para quem quiser começar a discutir os exercícios, tá bom? Porque daí a gente pode fazer as discussões a qualquer dia da semana. Tá bom? Então é isso, tá? Esse foi aqui o nosso, rapidamente, as formas de futuro. Vou compartilhar os PowerPoints e vou compartilhar os exercícios, tá? Fico à disposição aqui no WhatsApp, se vocês precisarem de alguma coisa. Boa aula para vocês, boa segunda aula, cuidem-se. Até mais.